Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você o quê? Não se esqueça de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Tem caixa assombrada do mês de maio disponível para vocês com o tema zumbi, tá? Não perca a sua caixa, tá muito legal. Um dos itens, na verdade, 2 itens, né? É este zumbi aqui, ó, feito exclusivamente para caixa, para você apoiar a sua caneca de café aqui, tá bom? Sua canequinha e apoiar a sua colherzinha para mexer o café, o leite, enfim, aqui na mão do zumbi, e você vai receber essa colherzinha também com o cabinho aqui imitando um osso. Tá bem legal, ok? Então, não deixe de adquirir a sua caixa. Esses são 2 dos itens que vem na caixa, mas vem camiseta, vai vir uma canequinha, vai ser bem legal, tá bom? Então, bora agora para os relatos de hoje. E o primeiro desta coletânea é este daqui. O que seria aquilo? Vamos ver, é o moço que nos conta. Olá, Ana e assombrados, eu venho contar um relato um tanto quanto curioso. Bom, eu tenho 27 anos, sou do interior de São Paulo e sempre tive a espiritualidade meio aflorada. Eu vejo coisas, eu escuto coisas e vejo vultos. Sou aberto em relação à religião, mas já fui batizado em igreja evangélica. Resumirei de uma maneira mais direta sobre o ocorrido, mas começarei dizendo o que aconteceu antes de tudo, brevemente. Quando adolescente, eu ficava sozinho em casa. E já era normal ver vultos. Tinha um certo medo, mas o que eu ia fazer, né? Meus pais trabalhavam até tarde e eu tinha por volta de 13 ou 14 anos. Eu já sabia ficar sozinho. Certo dia, eu e alguns colegas brincamos de uma brincadeira bastante conhecida, como o jogo do copo. Eu lembro que fazíamos piada e até duvidávamos. Fui um dos últimos a ser permitido sair do jogo, e isso foi estranho. Na minha vez, o espírito que estava ali dizia apenas a palavra sorria. Eu não entendi muito bem, já que ele não quis revelar quem ele era. E mesmo assim eu quis ter contato. Já um amigo meu teve um contato com um tio que havia morrido há tempos e que não gostava dele. Batia nele e fazia coisas terríveis. Bom, fomos todos embora depois disso e seguimos a vida normalmente. Passaram-se alguns dias. Eu e um amigo meu estávamos jogando videogame em casa, como sempre fazíamos, até que comecei a sentir coisas estranhas. Uma presença, como se alguém estivesse me olhando. Eu me arrepiei todo. Falei pro meu amigo e ele nem aí. Bem, minha antiga casa tem um corredor entre a sala e o banheiro. E da sala você pode ver esse corredor. Continuamos jogando até que a minha intuição falou para eu olhar de canto de olho, sabe? E eu olhei. E vi uma figura branca com uma cartola preta e um jeito esquisito como nunca havia visto. Ele parecia ter uns 2 metros de altura. Eu me arrepiei todo, fiquei meio com receio de comentar com meu amigo, porque ninguém costumava ver o que eu via, né? Mas eu disse mesmo assim: Mano, você viu isso? E para minha surpresa, ele também havia visto. Olhamos rapidamente e havia sumido a tal figura. Sem pensar 2 vezes, desliguei tudo e fomos correndo para a rua. Estava quase borrado de tanto medo. Tive que voltar para trancar o portão e, curiosamente, o tal ser estava na janela, nos observando. Eu sempre tive a sensação de que havia algo naquela casa e eu sempre via vultos. Já vi um vulto atrás de mim e confundi com meu pai. E quando olhei o reflexo, vi uma fumaça preta se desfazendo. Eu sempre odiei morar lá. Então, Ana, o que será aquilo? Seria um espírito ou alguém que veio de outra dimensão? E por que esse amigo conseguiu ver também, sendo que ninguém nunca conseguia ver o que eu vejo? Bom, não sei por que às vezes, porque ele viu, porque ele também não tem uma certa sensibilidade, ou aquilo se mostrou de forma mais potente dessa vez. Seria uma entidade, seria um espírito? É difícil dizer, né?
Alguém de outra dimensão? Não sei. Como você costuma ver vultos e tal, essas coisas, será que tem a ver também com a brincadeira do copo feita antes? É difícil dizer. Fato é que tinha alguma coisa ali que vocês não sabem explicar como entrou, como apareceu e como sumiu, né? Porque tava ali. Fora a presença, né? Que sentir essa presença aqui. Mas se alguém tiver alguma opinião sobre o que é, né? Era um vulto branco com uma cartola preta. É isso? Bom, próximo relato. Capão dos Bugre. É isso? É o moço que nos conta. Olá, Ana, me chame de fulano. Contarei um pequeno ocorrido dos muitos que já vi, mas esse foi o mais recente. Eu sou do meio oeste catarinense, lugar de bastante conto de tropeiro e de caboclo no geral. Muita coisa relacionada a tesouro enterrado e histórias de assombração. O tal ocorrido foi na propriedade do pai do meu cunhado. Fomos num acampamento que a família dele faz todo ano. Eu, minha irmã e meu cunhado chegamos atrasados, como sempre. Isso era umas 4 horas da tarde. Deixamos o carro na casa e descemos rumo ao rio. Um caminho de uns 2 quilômetros por dentro da lavoura, que só passa se for de trator. Fomos a pé, por não estar de carro. Na metade do caminho, mais ou menos, tem um capãozinho de mato que chamam de Capão dos Bugre. Meu cunhado me olhou e disse: entre lá no capão, tem um olho d'água, encha a garrafa para nós tomar tererê ou tereré. Eu, bem tranquila, peguei a térmica e fui. Quando pisei para trás das primeiras árvores, começou um vendaval. As árvores se dobravam com o vento, mas eu continuei, porque já estava vendo o arroio, né, o riacho, para encher a garrafa. Quando cheguei na costa do arroio, fui seguindo contra a água para chegar na nascente. Nisso começou a me dar uns arrepios, como se alguém estivesse nas minhas costas. Eu achei que era paranoia minha. Continuei seguindo o arroio e já vi longe o lajeado, onde no meio nascia o arroio, o riacho. Quando pisei na pedra grande do lajeado, escutei um sussurro me falando: sai daqui, pica-pau! Deixa nós em paz! Sai daqui, pica-pau! Sai daqui, pica-pau! Deixa nós em paz! Larguei a térmica e saí correndo. Rasguei a cara inteira de correr contra os galhos no matagal fechado. Quando cheguei na lavoura, meu cunhado estava dando risada. E ele já gritou para mim, caminhando para o lado do mato: falou com o bugre, piá! Na lavoura, a soja estava parada, sem vento, mas dentro do capão, na vegetação, estava aquele mesmo vendaval de antes. Quando ele chegou na costa do mato, só tirou o chapéu e falou: boa tarde, seu bugre, que é um índio ou um selvagem. Boa tarde, seu bugre. Ave Maria Santíssima. Se o senhor me permite, só queria pegar uma água na nascente. O vento parou. Quando olhei para trás, tinha um carreiro, assim, um caminho perfeito, tudo de pedra no chão que levava até a nascente, coisa que não tinha antes. Entrei de volta com meu cunhado. Chegando na nascente, tinha até uma gruta de taipa com a imagem de São João Maria, é isso? E de Nossa Senhora. Quando estávamos quase saindo do mato, uns 15 metros do campo aberto, meu cunhado botou um cigarro no chão e falou: muito obrigado, seu bugre, pode fechar. Deixei uma prenda para o senhor. Nisso voltou o vendaval e aquele carreiro atrás de mim sumiu. Uma coisa interessante é que conforme a gente ia andando, o carreiro atrás ia sumindo e só ficava na frente. Já de noite, meu cunhado começou a contar a história. Aquele capão era onde posava uma tropa de caboclos. Então chegaram os pica-pau, que são os homens da polícia e do exército, e todos ali dentro morreram. Ah, entendi. Bom, não é muito, mas foi a última passada que tive e achei até bem interessante. Me borrei inteiro. E foi isso, Ana. Um beijo pra você, obrigada. Gente, que interessante. Você pedindo licença, dizendo o que você vai fazer dentro da mata e realmente fazendo o que você disse que ia fazer,
Eles abrem o caminho, você faz, deixa um agrado, um agradecimento, beleza, aí eles fecham o caminho de novo, fecha a mata. Por isso que quem entra para abusar nas matas fica perdido, fica, né, desorientado muitas vezes. Então a gente sempre tem que lembrar de adentrar certos lugares, principalmente matas, assim, com todo o respeito, porque ali não é terra de ninguém, não. Tem alguém que vive e cuida dali, muitas vezes. Próximo relato, Minha Filha Especial. É uma moça que nos conta. Oi, Ana e assombrados, tudo bem? Joia! Esse relato tem mais ou menos 6 anos que aconteceu. Minha filha estava no maternal. Eu moro numa cidadezinha do interior da França. E aqui as pessoas são muito apegadas à história do local. Falam de Napoleão e as grandes guerras como se fosse ontem, que o melhor presidente da França foi Charles de Gaulle. E ai de você se disser o oposto, né? Os cachorros latindo. É só sentar aqui para gravar que eles começam. Bom, por conta dessa nostalgia, na minha cidade tem vários monumentos pelos filhos da França mortos nas guerras, onde tem uma placa em mármore com o nome de cada um. E está sempre bem florido e com lindos arranjos de flores. Eu acho bonito, mas ao mesmo tempo mórbido. Um dia, busquei minha filha na escolinha maternal e já era fim de inverno. Estava um dia lindo de sol e sem aquele vento congelante. Decidi deixar o carro de lado e fomos passear um pouco antes de voltar para casa. Passeamos nas praças e nos pequenos jardins que tem na cidade. Passei com ela em frente a um desses monumentos, onde tem os nomes das crianças falecidas nas grandes guerras. Na época ela ainda não sabia ler. Hoje é uma ratinha de biblioteca. Bom, ela parou, largou da minha mão, colocou as mãozinhas no peito, me olhou e disse: Mamãe, por que tem tantas crianças tristes? Elas estão machucadas. E ela me olhava como se eu tivesse que fazer alguma coisa. E eu, sem entender, no momento, perguntei: Que crianças, meu anjo? Estamos sozinhas aqui. Ela me olhou distraída, olhando vazio, e respondeu: Não estamos, não. Elas estão sentadas ali, me mostrando uns banquinhos de praça que estavam no local. E ali, nervosa, já sabendo que a minha filha tem o mesmo dom que eu, visto que não foi a primeira vez que me mostrou isso, a ensinei a rezar por essas almas perdidas. Eu vou fazer esses cachorros parar de latir. Só um minuto. Pronto. Continuando. Nos sentamos no canteiro de flores e a ensinei a rezar com o que ela tinha no seu coraçãozinho inocente. E depois perguntei: As crianças ainda estão aqui? Ela me olhou e respondeu: Sim, e elas estão nos olhando e sorrindo. Então eu expliquei a ela que as guerras não foram e nunca serão boas, que existem muitos inocentes que sofreram com isso e que iríamos à igreja acender umas velas nas intenções delas. Ela me olhava com um misto de incompreensão e tristeza que me doeu o peito. Passeamos e depois, no final, passamos na bela catedral e acendemos uma vela a cada uma. E a pedir que pensasse naquelas crianças, mas que as vissem felizes e brincando num lindo jardim, que é o lugar delas. E a partir desse dia, sempre passamos por esse lugar. Paramos, fazemos uma prece e deixamos uma flor branca, sempre pedindo que esses anjos sigam seus caminhos. E ela nunca mais as viu. Nossa, olha que interessante, ela viu, ela nem sabia ler tudo, mas ela descreveu, eram crianças, ela viu e ainda machucadas e tal, que triste, né? Mas olha só, ela conseguiu ver. E elas ficavam ali no memorial? Triste, né? Bem triste. Bom, próximo relato. O Coro de Cobra e os Espíritos. É uma moça que nos conta. Olá, Aninha, sou eu, a fulana. Quando eu tinha uns 18 anos, em 2008 ou 2009, eu trabalhava em um hotel fazenda que ficava próximo da chácara onde minha família e eu morávamos.
Então, às vezes, quando no horário de ir embora estava muito sol, eu resolvia ir a pé e passar em uma cachoeira que ficava no caminho para me refrescar. Meio loucura de jovem, né? Pois hoje eu não faria aquele caminho a pé, mas por nada. Essa cachoeira fica na beira de uma pista, onde se desce uma trilha e se chega até ela. Então, um dia, passei por lá. Me refresquei e estava subindo a trilha em direção à pista para ir para casa e avistei no chão, no acostamento, uma cobra coral. Só que estava somente o couro dela. Acredito que foi toda atropelada, né, pelos pneus dos carros, pois parecia uma tira de couro mesmo ali, com uns 20 centímetros. E estava tão bonita, tão brilhante, nem parecia que estava seca já pelo sol. Eu, com a minha cabecinha de vento que tinha na época, vi aquilo, achei lindo e pensei, vou levar para casa. Vou lavar com salmoura, tratar esse couro bonito e fazer alguma coisa com ela, já que é tão bonita, né? Bom, tudo bem. Levei, Ana. Levei o couro da cobra para casa. Mostrei rapidinho para minha mãe, que é claro, deve ter achado esquisito. Lavei o couro, achando que sabia tratar ele. Passei salmoura e resolvi pendurá-lo em um varal na lavanderia. Prendi com um pregador de roupa mesmo. Lá ninguém ia mexer. Então tudo bem. Passou as horas, fui para o meu quarto para dormir e eis que durante a madrugada sinto o clássico puxão de quando saio do corpo. E sim, me vi deitada na cama e percebi logo o fato. No quarto ao lado, que dava acesso ao meu, separado apenas por uma porta onde 2 crianças da minha família dormiam, eu ouvi um fuzuê. Uma andação de gente pra lá e pra cá. Então fui lá ver. Me deparei com pessoas de branco andando no meio do quarto, olhando diretamente pra mim. Tinha uma mulher, ela era tão linda, Aninha, muito alta, com cabelo loiro enrolado até os ombros, toda de branco, e os olhos dela eram de um verde que pareciam luzes de LED. Não era humano aquilo, de tão reluzentes. Ela me olhou e com o olhar me falou: você não pode ficar com aquele couro de cobra. A gente precisa levá-lo daqui. Como te disse, eu era uma xarope. Fui estúpida com a mulher e respondi: ah, mas que besteira, deixa ele, eu que achei, é meu. Ana do céu, nesse momento a mulher começou a derramar lágrimas daqueles olhos lindos e eu me senti tão mal. Eu senti a dor da ingratidão para com ela. Aí eu pedi desculpas e a abracei. Eu sou pequenininha e ela era realmente alta. Eu fiquei abaixo dos seios dela. E posso te dizer que até hoje eu sinto falta daquele abraço. A sensação que essa mulher me passou de acolhimento e de ternura foi inesquecível. Então saí pela porta e me surpreendi. Havia muitas, mas muitas pessoas de branco andando pela chácara, como se procurassem algo. Eram, acho que pelo menos umas 50 pessoas andando para lá e para cá, no meio da madrugada, por todos os cantos. Eu tentei deitar no meu corpo de novo para ver se eu acordava e a sensação era de que ele me repelia, sabe? Igual quando juntamos ímãs que se repelem, sabe? Por conta do magnetismo, enfim. Fiquei meio em choque com isso. Eu já estava querendo clarear o dia já. Então, fui lá na porta do quarto da minha mãe e comecei a gritar. Quem sabe ela despertava e podia ir lá no quarto me acordar, né? Passou um certo tempo e aí eu despertei na minha cama com a minha mãe me acordando, dizendo que me ouviu chamá-la. E ela estava chamando no astral, hein? Então, vem a primeira parte surpreendente do relato. Ela falou o seguinte: nossa, eu estava sonhando com pessoas de branco andando pela chácara. 3 deles me chamaram lá na minha cama e me levaram até a porta. Lá me mostraram aquele couro de cobra no chão. E de repente ele se tornou uma cobra viva se mexendo. Daí eles me disseram o seguinte: você tá vendo? Isso está vivo. Não pode ficar aqui. Ela não deveria ter trazido isso para cá. Está vivo, olha.
e apontavam para a cobra, que fazia posição de bote e estava agitada. Quando eles disseram novamente: "Nós vamos levá-la daqui, não se preocupe." Bom, minha mãe disse... Agora a moça de novo. Minha mãe disse que então ela acordou na cama dela e me ouviu chamando e foi lá me acordar. Aninha, eu estava perplexa com tudo isso, né? Contei a minha parte do sonho para ela e então falamos juntas. Vamos lá pegar esse negócio e jogar fora, então. A segunda parte mais surpreendente vem agora. Fomos juntas lá no varal em que estava preso o couro. Aninha, era um local fechado, escuro, ninguém teria acesso. E o que a gente viu, ou melhor, o que a gente não viu, nos deixou sem reação. O couro de cobra havia desaparecido, simplesmente nunca mais o vimos. Desapareceu, ficou somente o prendedor no varal. De tudo isso, o que me chama a atenção é que a mulher dos olhos reluzentes tem o arquétipo de arturiana. Eu gostaria de revê-la agora que sou mais madura. Se alguém tiver uma explicação, eu gostaria de saber pelos comentários, já que esse fenômeno foi bem excêntrico. Um beijo para sua mãe. Bom, beijo para você também, muito obrigada pela história. Alguém sabe explicar o que... Por quê? A cobra estava morta, né, na beira da estrada, isso? Estava lá morta. Por que no sonho falava que ela ainda estava viva, que não podia mexer, não podia pegar? Vieram buscar o couro da cobra? Será que era um animal sagrado? Será que era alguém que estava transformado em cobra e morreu daquele jeito? Sei lá. Porque assim, tudo bem, os animais são importantes, eu entendo, mas eu falo assim, a gente vê acontece tanta coisa, tanta cobra acaba morrendo assim, assado... E tanta gente também realmente usa para comer a carne, usa o couro e tal. E por que nesse caso dela, com essa cobra, isso aconteceu? Por que essa cobra era especial? Sei lá, digamos assim. Se alguém souber explicar, também é interessante. Próximo relato. Poltergeist na casa da minha avó. É um moço, acho que nos conta. Sim, é um moço. Olá, Aninha, me chamo Fulano e é um prazer ter a minha história contada por você. Sua narração incrível deixa tudo melhor. Muito obrigada. O fato que vou lhes contar se passa na casa da minha avó materna, que vou chamá-la aqui de Maria. Dona Maria passou metade de sua vida morando na fazenda do seu patrão, com seus 8 filhos e seu marido. Com o passar do tempo, as fazendas da região foram dando lugar a uma cidade do interior do Tocantins. Minha avó, que não era besta, comprou uma casa na cidade que ali ia surgindo. Contudo, o preço da casa escolhida estava muito barato na época e só tinha os meus avós de interessados nela. Sem pensar 2 vezes, meus avós compraram a tal da casa, pensando ter feito ali, um bom negócio. Engano deles. Agora, dando um salto temporal, depois de um bom tempo vivendo na casa, o meu avô infelizmente faleceu de câncer e devido a esse ocorrido, a minha avó Maria ficou muito debilitada. Depois de aproximadamente 1 ano da morte do meu avô, vó Maria desenvolveu síndrome de Alzheimer e não poderia morar sozinha ali em sua casa. Já não falava coisa com coisa, esquecia dos parentes e até coisas no fogão ligado. Minha mãe, como uma boa filha, diferente de algumas de suas irmãs, largou tudo na cidade que moramos e se mudou para a casa da avó Maria para cuidar dela e auxiliá-la nos exames e remédios. Sendo assim, nos mudamos, porém tinha algo de estranho naquele ambiente. Pois antigamente a casa tinha uma energia desconfortável já, mas não era nada que nos fizesse tremer de medo, sabe? Nada assim. E a nossa tranquilidade durou até certo tempo. Ana, após meses morando ali, a casa começou a ficar com um clima pesado mesmo, e ninguém se sentia bem ali. Às vezes parecia ter alguém invisível nos observando. Era insuportável aquela energia da casa. Mas não ficou só nisso, não. Certa vez, enquanto todos se preparavam para dormir, ouvimos um barulho de copo de alumínio caindo no chão. Eu e minha mãe, que dormíamos no quarto da minha avó, ficamos estáticos, imaginando o que estava acontecendo. Após alguns minutos, eu e minha mãe criamos coragem e resolvemos verificar.
Reparamos que um copo de alumínio estava exatamente no centro da sala de estar, com a boca do copo virada para o chão. Eu gelei quando vi aquilo e ainda por cima o copo estava embaçado, fosco. Sabe, Ana, quando você bebe água gelada e o copo fica com aquela transpiração na parte externa? Então, era como se alguém tivesse bebido água nele. Naquela noite ninguém dormiu. Todos nós ficamos impressionados, se perguntando como aquele bendito copo foi parar lá. Passado o susto daquele dia, coisas estranhas continuaram acontecendo na casa, como luzes ligando sozinhas, portas batendo durante a madrugada e várias outras coisas sobrenaturais. Certa vez, quando mamãe relatou os fatos para minha vizinha, que morava no final da rua, descobrimos que o antigo dono da casa da avó Maria mexia com magia pesada ali na casa. Esse antigo morador também fazia trabalhos para outras pessoas por dinheiro. Várias vezes ele foi visto com traje e adereço com símbolos considerados da magia, mas quando ele ficou de idade, o mesmo terminou por tirar a própria vida ali, na casa da minha querida avó. De repente tudo começou a fazer sentido, pois a casa foi vendida tão barato. Mas uma coisa fiquei pensando, por que as coisas ficaram mais fortes, falando do ponto de vista sobrenatural, só quando eu e minha mãe nos mudamos para aquela casa? Até hoje eu não sei a resposta para essa dúvida minha, mas após saber disso, minha mãe não pensou duas vezes e chamou o pastor da igreja dela para abençoar a casa e orar por nós. Depois de várias campanhas de oração e visitas semanais do pastor e irmãos da igreja, finalmente mudou aquele clima ruim e as manifestações pararam. Graças a Deus hoje temos paz. Minha avó não sabe de mais nada, literalmente, devido ao Alzheimer, mas estamos na luta pela saúde dela. O clima na casa melhorou muito, não aconteceu mais nada sobrenatural até agora e espero que nada aconteça, pois eu sou medroso. E é isso, esse é o meu relato, Ana. Um beijo pra você, obrigada. Será que as coisas intensificaram por ganhar força com vocês lá dentro por conta de algum tipo de mediunidade? Não sei. Ou será que devido, talvez, eu não sei se vocês faziam suas orações, a fé, alguma coisa assim, e isso acabou incomodando o que estava lá, tendo mais manifestação. Não sei. Por que aumentou quando vocês se mudaram. E vamos então agora para o último relato de hoje, desta coletânea de relatos, que é este daqui, Flor do Cemitério. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, me chamo fulana. O ano era 2009. Eu tinha um primo, que chamarei aqui de Carlos. Carlos tinha um sonho muito grande de ir embora para outro país, para os Estados Unidos. Nossa família sempre foi muito simples e ele tinha o sonho muito grande de ser bem-sucedido. Ele foi pelo deserto e a travessia assim pelo México, é isso? Ele foi pelo deserto e na primeira vez ele foi pego na fronteira. Ficou 1 mês preso e logo depois foi solto. Voltou para o Brasil e logo em seguida tentou novamente ir, mas dessa vez conseguiu entrar. Chegando lá, para conseguir dinheiro mais rápido, quis trabalhar como coiote, atravessando pessoas no deserto. A primeira pessoa que ele foi atravessar foi um casal, mas no meio do caminho ele levou uma picada de cobra. Não resistiu e morreu ali mesmo. O ano era 2009. Demorou 16 dias para o seu corpo chegar ao Brasil. Chegando, foi velado. E o que tem de assombrado nisso? Então, eu tinha 8 anos e no dia de seu enterro eu tive que ir. Eu não gostava muito de cemitério, mas como minha família toda ia, não tinha ninguém para cuidar de mim em casa, então. E como toda criança futrica chegando no cemitério, fiquei lá, mexendo em tudo. Olhando os túmulos, olhando os nomes. E chegando em um certo túmulo, havia 2 rapazes, eu acho que eles eram irmãos, e em cima do túmulo deles, quem estava enterrado ali eram 2 rapazes, acho que eram irmãos, e em cima do túmulo deles havia uma flor muito linda, que me encantou.
E eu tive a brilhante ideia de pegar essa flor e fiquei com a flor na mão. O enterro acabou, fomos embora e a flor comigo. Ana, por Deus, eu fui dormir e deixei essa flor em cima da mesa. E como tenho muito medo de velório e de enterro, naquele dia eu quis dormir com a minha mãe. Ana, eu fiquei a noite toda ouvindo passos. Eu não dormi aquela noite. Aqueles sons de passos chegavam perto de mim e voltavam, e vinham, e voltavam. E foi assim até amanhecer. Eu chorava, falando para minha mãe que tinha gente em casa. Ela levantava, olhava a casa toda e nada, não tinha ninguém. Quando foi no outro dia, tudo ocorreu normal. Quando chegou a noite, fomos à igreja, uma igreja evangélica. Quando o pastor me viu, veio logo em minha direção e revelou ter 2 rapazes de branco na minha casa, em busca de uma flor que eu peguei e que era deles. Olha, eu juro que naquela hora eu gelei dos pés à cabeça. Quando chegamos em casa, minha mãe sumiu com aquela flor. Eu não sei nem o que ela fez, se ela queimou, se até mesmo devolveu para o cemitério. Eu nem fiz questão de saber. Só sei que depois daquele ocorrido, quando vou ao cemitério, depois do medo que eu passei, eu não encosto em mais nada. Ana, esse foi o meu relato, não foi muito assustador, mas... Mas foi algo que me assombrou por muito tempo. Um beijo pra você, obrigada. Eu espero que sua mãe tenha devolvido no túmulo deles a flor. Mas tem vários relatos disso, né? Não pegue nada do cemitério, né? De pessoas que pegam flor, o que quer que seja. Tem até um relato de uma moça que achou uma correntinha caída no chão do cemitério, levou pra casa, também teve problemas. Então... não se deve trazer nada. Tem gente que não gosta nem de trazer a terra, né? O sapato que você foi no cemitério, tem gente que deixa fora de casa e entra sem o sapato, tira as roupas, né? Não fica com nada. Eu não faço isso. Mas pegar enfeite, flor, sei lá, o que quer que seja, até pedrinha. Eu amo pegar pedrinha no chão, mas pedrinha do cemitério, melhor não, né? Bom, pessoal, se já aconteceu algo parecido com vocês, manda um relato pra gente, ok? Aqui você não está sozinho em suas experiências sobrenaturais. Espero que tenham gostado dos relatos de hoje. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê, no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!